Senhor, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui, mais uma terça-feira, para estarmos estudando a Palavra de Deus, algo assim que não abrimos mão disso, né? A nossa Igreja Cristã Evangélica Renovada ali em Santa Lúcia, se tem uma coisa que ela não abre mão, é de conhecer a Deus através da sua Palavra. E nós estamos aqui nessa noite com esse propósito. E hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo sobre o dispensacionalismo, né? Nós falamos sobre as 4 primeiras dispensações e eu quero hoje estar dando sequência a essas dispensações para que a gente possa realmente concluir com excelência, né? Nós falamos sobre a inocência, sobre a consciência, sobre o governo humano e patriarcal. E hoje nós vamos dar sequência na 5ª dispensação, tá, queridos? Com aquela mesma linha de raciocínio, como eu falei, vou estar apresentando sempre o trato de Deus com o homem, o fracasso do homem e o juízo de Deus sobre o homem, né? Porque para todas as nossas ações há uma consequência, né? Quando nós agimos, nós precisamos entender que vai haver uma consequência das nossas ações. E Deus trata, o homem não obedece, e aí há uma consequência. E eu quero chamar a tua atenção nessa noite para a 5ª dispensação, que é a lei. E o trato de Deus com o homem na lei era simplesmente que ele guardasse a lei. O trato de Deus agora com o homem era esse, que ele guardasse a lei. Êxodo, capítulo 19, verso de número 8. Vai dizer assim: Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo que o Senhor tem falado, falaremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Meus irmãos, o povo estava escravizado. Essa foi a consequência, tá, da 4ª dispensação. Era permanecer lá em Canaã. Eles não ficaram em Canaã, foram para o Egito. Várias gerações foram para o Egito, não obedecendo ao trato de Deus. E resultou como juízo de Deus, lá na 4ª dispensação, a escravidão. O povo clama, o povo ora, Deus escuta o socorro do povo. Deus escuta a oração do povo e vai em socorro do povo. Como que Deus faz isso? Levantando Moisés, o libertador. Todo mundo conhece a história de Moisés. Como Deus preservou a vida de Moisés para poder estar libertando o povo de Deus. Queridos, e essa fala aqui é exatamente o povo falando para Moisés: tudo que o Senhor falar, faremos. Estavam completamente dispostos, né, a fazer o que Deus mandasse para que fossem libertos da escravidão. O homem promete isso, mas não foi isso que aconteceu. Infelizmente, violaram a lei do Senhor, rejeitando também a Jesus Cristo. Meus irmãos, também rejeitando a Jesus Cristo. Olha o que está escrito em Mateus, capítulo 27, verso de número 22. Pilatos falando: Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Que farei então a Jesus chamado Cristo? Sabe o que esses homens que prometeram fazer tudo o que o Senhor mandasse, obedecendo a lei dele, gritou? Crucificam. Crucificam. Não só deixaram de obedecer às leis do Senhor. E quando Deus envia o seu Filho, João capítulo 3, verso número 16, vai dizer um versículo que é áureo na Bíblia, todos conhecemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus vem ao mundo, mas ele foi rejeitado por esses homens que lá atrás prometeram absorver a lei de Deus. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. E sabe qual foi o juízo de Deus para essa desobediência?
a dispersão mundial. Hoje nós temos judeus em toda a face da terra. Olha o que está escrito, Deuteronômio 28, a partir do verso 63. E será que assim como o Senhor se deleitava em vós, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, assim o Senhor se deleitará e destruir-vos-á e consumir-vos-á, e desarraigados sereis de toda a terra, a qual possais possuir. E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra a outra, e ali servirei a outros deuses que não conheceste, nem tu e nem teus pais, ao pau e à pedra, e nem ainda entre estas nações descansarás, nem a planta de teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração agitado e desfalecimento de olhos, e desmaio da alma. E a tua vida, como em suspenso, estará diante de ti, e estremecerás de noite e de dia, e não crerás na tua própria vida. Lucas 21, 24 vai dizer: e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. O povo está se dispersando. Parece que estão começando a voltar ao seu lugar, porque a promessa de Deus tem que se cumprir. Há uma promessa do Senhor, de que um dia todos eles regressariam para a sua terra natal. Mas o Senhor, por ver que o povo não se submeteu à lei, ao que tratou com ele, envia Jesus. Jesus é rejeitado, e agora o Senhor os dispersa por toda a face da terra. E aí começa a sexta dispensação, que é exatamente essa que nós estamos vivendo hoje, a graça. E sabe qual é a responsabilidade? Sabe qual é o trato de Deus com o homem hoje? Receber Jesus Cristo pela fé, andar em espírito. É isso, queridos. Essa é a proposta de Deus para o homem hoje. Foi para isso que Jesus foi enviado ao mundo, para nos resgatar. Sabe o que diz João, capítulo 1, verso 12? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos quais creem no seu nome. Para ser filho de Deus, tem que primeiro receber Jesus. João capítulo 3, verso 18. Quem crê nele não será condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Efésios capítulo 2 vai dizer assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas será que é isso que tem acontecido? O Senhor nos chama à salvação através de Jesus Cristo, e a gente vai ver que o homem tem fracassado, meus irmãos. O homem tem fracassado porque muitos estão rejeitando o sacrifício da cruz. A igreja foi plantada na terra por Jesus Cristo. Ele formou os seus discípulos. Hoje eu e você somos discípulos do Senhor, temos pregado esse evangelho, estamos aqui como igreja do Senhor pregando esse evangelho, mostrando ao mundo que só Jesus Cristo salva. E tem muitos que estão virando as costas, muitos não creem, muitos não querem. E aí eu posso afirmar para você sem medo de errar, o homem continua fracassando por não saber obedecer a Deus. O homem continua fracassando por não saber. João capítulo 5, verso 40 vai dizer: e não quereis vir a mim para terdes vida. O homem fracassou. O homem tem fracassado. Sabemos que muitos, meus irmãos, muitos verdadeiramente têm estado na presença do Senhor. Muitos têm estado na presença do Senhor, mas muitos ainda não querem. Não querem. Muitos não querem. Sabe qual é o juízo de Deus sobre tudo isso? É a 70ª semana de Daniel, meus irmãos, que está relatada em Daniel capítulo 9, verso de número 27, onde fala das 70 semanas de Daniel. Hoje, na graça, nós estamos vivendo um intervalo entre a 69ª semana e a 70ª semana. E o juízo de Deus vem, sabe com o quê? Com a grande tribulação. Ali é onde o anticristo vai se levantar para governar a terra.
Mas deixa eu chamar a tua atenção que existe uma igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro. Existe um povo que verdadeiramente santificou suas vidas, entregou a sua vida para Jesus, reconheceu que Ele é Senhor e Salvador. Esse povo será arrancado desta terra. Esse povo será arrancado desta terra. E esse advento chamado arrebatamento é aguardado pela igreja do Senhor a cada instante. E nós cremos, meus queridos irmãos, que isso vai acontecer a qualquer momento. Às vezes os sinais que nós estamos vendo, essa pandemia mesmo que nós estamos vivendo, nós vemos como a poderosa mão de Deus sobre a terra. Nós estamos vivendo exatamente esse tempo, irmãos, em que a qualquer momento a igreja será arrancada desta terra. E o mundo vai viver a última semana de Daniel, a grande tribulação durante 7 anos. E nesses 7 anos, o diabo será arremessado na terra. Hoje, ele já age, ele é príncipe desse mundo. Mas ele não faz o que ele quer porque o Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa da Trindade, que está na terra por causa da igreja, ele ainda está na terra conosco. Mas quando a igreja for arrebatada, ele vai junto. E aí o diabo vai fazer tudo aquilo que ele gostaria de estar fazendo hoje, mas que não pode porque Deus está na terra através do seu Espírito. Mas ele vai embora, junto com a igreja. Esse é o juízo da sexta dispensação, da dispensação que nós estamos vivendo. Mas existe a última dispensação, que é exatamente o milênio. É exatamente o milênio. Nós sabemos que o diabo será solto. Durante todo o período da tribulação, ele vai fazer a arruaça que ele quer fazer, mas ele também vai ser preso. Porque o próprio Jesus, ele vai prender esse diabo, ele vai neutralizar a força do mal e vai estar no milênio com a sua igreja na terra. Deixa eu chamar a tua atenção para algo. Porque aqui o trato de Deus é principalmente com o povo de Israel. É uma segunda oportunidade que é dada ao seu povo. Olha só o que está escrito em Isaías capítulo 11, a partir do verso 3. Deleitar-se-á no Senhor, no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios. Matará o ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e fidelidade o cinto dos seus rins. E acontecerá que todos que restarem de todas as nações que virem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar ao Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre ela a chuva. Zacarias, profeta Zacarias, capítulo 14, versos 16 e 17. Ou seja, será dado mais uma oportunidade. Mas como em toda oportunidade, aos que não aproveitam, não será diferente. Né? Não será diferente. E aonde é que o homem fracassa? Na rebelião final. Apocalipse capítulo 20, versos 7 a 9 vai dizer assim: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu o fogo do céu e os devorou. Meus irmãos, a oportunidade foi dada. Perdão, a oportunidade será dada, porque ainda vai acontecer. Né? Será dada, mas nem todos aproveitam. E muitos serão condenados mesmo tendo uma segunda oportunidade. Segundo os teólogos, meus irmãos, o tempo do milênio será o tempo em que melhor se viverá. A igreja do Senhor, lavada e remida no sangue do Cordeiro, aquela que subiu no arrebatamento, aquela que hoje é lavada no sangue e aguarda o arrebatamento, essa mesma voltará para o milênio junto com Cristo para a pregação do Evangelho. Mas, meus irmãos, muitos não vão se sujeitar, muitos não vão se submeter. Isso lá no milênio, depois da grande tribulação. E mais uma vez haverá o juízo de Deus. E agora,
é o grande trono branco. Apocalipse 20, do 11 ao 15, vai dizer assim: vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Veja que a Bíblia vai falar aqui para mim e para você que abriram-se os livros e abriu-se outro livro. Isso significa para mim e para você que os livros estavam escritos os nomes daqueles que serão condenados e o livro, o nome daqueles que serão salvos. Muito mais condenados do que salvos. Olha aí, o plural e o singular. Que teu nome esteja escrito no livro da vida. Que o teu nome esteja escrito no livro daqueles que verdadeiramente viverão eternamente com o Senhor. Porque vai ser exatamente no trono branco em que ele vai separar as ovelhas dos bodes. Onde ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai. Ou então ele vai dizer: apartai de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Deus tratou com o homem. Deus esperou algo do homem. Em nenhum tempo, de nenhuma dispensação, o homem foi capaz de submeter a Deus. E não está sendo diferente nos dias de hoje. Saiba o que é graça. E viva, na verdade, na graça. Entrega a tua vida para Jesus enquanto é tempo, meu irmão. Enquanto é tempo. Que bom será fazermos parte daqueles que participarão da primeira ressurreição. Daqueles que serão arrebatados por Jesus Cristo, ainda no período da graça. Que Deus abençoe a tua vida e que eu possa ter contribuído de alguma forma para que você verdadeiramente conheça os tempos, as dispensações, os tratados de Deus com os homens, né? Os fracassos do homem em cada tempo e, com certeza, as consequências de cada fracasso. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amados, estou aqui mais uma vez para te lembrar. Se inscreve lá no nosso canal, viu? Coloca lá o seu joinha, vai ser bênção para as nossas vidas. Nosso propósito aqui é adorar o nome do Senhor, é apresentar sempre uma palavra do céu para os nossos corações. Por isso, divulgue o nosso trabalho, divulgue lá, né, nos seus conhecimentos, nos seus contatos. Em nome de Jesus, inscreve-se lá no canal da Igreja Cristã Evangélica Renovada e seja abençoado. Em nome de Jesus.